Fala, nação rubro-negra, vamos às primeiras notícias desta terça-feira, dia 27 de fevereiro de 2024, sobre o Mengão queridão. O Flamengo volta hoje a treinar no Ninho do Urubu. Ontem, o elenco rubro-negro ganhou folga. Depois do espancamento em cima da equipe do Fluminense por 2-0 no domingo, a equipe agora volta suas atenções para o jogo contra o Madureira. No próximo fim de semana, domingo, às 16 horas no Maracanã. Esse jogo pode decretar o primeiro título do ano no Mengão queridão, que é o título da Taça Guanabara. O Fluminense pode terminar essa fase classificatória do Carioca até em quarto lugar, se não vencerem seu jogo e virem os outros dois times, Nova Iguaçu e Vasco, vencendo seus respectivos jogos. O problema é deles, que pintaram aí como os últimos campeões da Libertadores da América, os favoritaços, aços aí, mas enfim, se eles terminarem na quarta colocação, vai haver um enfrentamento Fla-Flu na semifinal do Campeonato Carioca. O time do Fluminense, junto com a seleção do Flamengo, fizeram nos últimos 2 anos as finais do certame regional e podem se encontrar dessa vez na semifinal. Basta o Fluminense perder para o Botafogo, Vasco e Nova Iguaçu vencerem os seus jogos. Além disso, o Flamengo ainda pode pegar o Nova Iguaçu ou o próprio Vasco da Gama. Não que a gente tenha receio de pegar algum desses times, porque não temos, mas vale aquela perguntinha para vocês. Qual time vocês preferiam pegar na semifinal? Fluminense, Nova Iguaçu ou Vasco? Comentem aí. Aliás, nação, estou pedindo mais uma vez uma ajuda a vocês. Eu estou levando bronca do Matheus porque eu não estou pedindo para vocês comentarem para ele poder responder no Respondendo a Comentários. O Matheus é um cara que gosta muito de interagir com vocês. Essa é a praia dele. Se eu soltar o Matheus, ele faz umas 10 lives por dia, porque ele gosta de ficar conversando, de ficar trocando ideia, de ver o que vocês estão pensando para ele poder comentar em cima. Então faz o seguinte, nesses comentários que vocês vão colocar ao longo desse vídeo aqui, já deixa uma chamadinha para o Matheus, para ele poder ler e responder o seu comentário, seja ele em forma de dúvida, de crítica, de elogio ao Clube de Regatas do Flamengo. Mas comentem para o Matheus poder pegar e responder e tira essa bronca de cima de mim, porque ele tá brigando que eu não tô pedindo comentários para ele poder responder lá no Live Mengo TV. Aliás, o programa Respondendo a Comentários está sendo um sucesso, tanto pela parte do Matheus, que está empolgadão, amarradão em fazer, quanto também por parte daqueles que estão seguindo, que estão acompanhando, que estão gostando bastante. Então dá essa moralzinha pra gente. Não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar e também de comentar os vídeos. Nação, com relação a reforços no Flamengo, a situação não está tão legal assim quanto a gente gostaria. O próprio técnico Tite vem cobrando a Marcos Braz e a Bruno Spindel que eles possam resolver os problemas de reforços do Flamengo. A ponta direita praticamente é assunto descartado hoje dentro do Flamengo. Não vai ter tempo hábil para que o Flamengo procure um ponta direita para entregar por Tite. Faltam 9 dias para o encerramento da janela de transferências. Agora, com relação ao zagueiro, a pressão foi muito grande na reunião ontem em cima do Marcos Braz. Como eu já falei para vocês, houve uma reunião ontem do Conselho de Futebol do Flamengo com o Marcos Braz para saber como que o Tite está reagindo à situação de reforço na equipe rubro-negra. Para isso, para ter esse respaldo do Tite, foi necessário o Braz conversar com ele antes. E ontem, mais cedo, o Tite conversou com o Braz e com o Spindel a respeito de reforços. E o que a gente apurou é que o treinador rubro-negro ainda não está satisfeito. Ele está bem chateado com a situação de não poder ter o ponta direita, mas entende a situação. Mas reforçou o pedido de que a chegada do Léo Ortiz seria extremamente importante para o plano de jogo que ele está montando. Parece até que o Léo Ortiz é o único zagueiro da face da terra, mas para aquilo que o Tite pretende fazer na equipe rubro-negra, ele é peça fundamental. Foi com esse recado que o Marcos Braz foi conversar com o Conselho de Futebol do Flamengo, que tomou uma decisão a respeito da situação do Léo Ortiz. Decisão essa tão importante quanto a decisão que você pode tomar
para resolver os seus problemas financeiros. É claro que eu estou falando da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. A grana é sua mesmo, está lá parada. Então clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil que vão lhe ajudar a conseguir essa renda extra para você resolver aquela sua pendência financeira. Na Mais Ágil, a gente confia. Clica no link e faça hoje mesmo a sua primeira consulta com um dos nossos atendentes. Bom, mas o Flamengo tomou uma decisão importante no Conselho de Futebol com relação ao pedido do técnico Tite. Antes, porém, o Marcos Braz teve que se explicar sobre o motivo da demora da contratação de Léo Ortiz e do ponta-direita. Conversei com um membro do Conselho de Futebol do Flamengo que me disse que a decepção com o Marcos Braz hoje é por conta da lentidão no mercado, pelos gastos lá na Europa, por conta da viagem que ele fez e não conseguiu grandes situações, uma vez que o Matias Vinha poderia ter sido fechado daqui do Brasil mesmo. Deram exemplos de clubes que estão fechando com jogadores lá da Europa e aqui da América do Sul sem precisar viajar, conseguindo resultados melhores que o Flamengo. Ele teve que explicar por que não olha para o mercado sul-americano da mesma maneira que outros clubes olham, e aquela máxima de que para o Flamengo é mais difícil conseguir jogadores da América do Sul caiu de vez, porque Corinthians, Internacional, Grêmio, várias equipes estão conseguindo contratar jogadores aqui na América do Sul. Então ele teve que se explicar na reunião sobre isso e ele foi muito cobrado sobre a situação do Evander. A situação do Evander foi uma situação que não passou pelo Conselho de Futebol do Flamengo. Nem tudo precisa passar pelo Conselho de Futebol do Flamengo. O Marcos Braz tem carta branca para ir atrás do jogador que ele quer. Depois, ele passa pelo Conselho, passa pela aprovação financeira para poder contratar o atleta, quando é um processo que o Marcos Braz vai por si só. O processo normal é debater o nome do jogador com o treinador, vai no conselho, vai na aprovação financeira e depois o Braz vai atrás do atleta. Mas dessa vez o Marcos Braz estava convencido que estava buscando um novo Arrascaeta. O Tite não tinha pedido o Evander e já tinha dito lá nos Estados Unidos que se fosse para trazer jogador comum, preferia trabalhar com a base. Ainda assim, o Braz achava que a situação poderia ser igual à situação de 2019. Quando o Abel Braga não queria o Arrascaeta, ele bancou a contratação do atleta e a história nos contou que desta vez ele acertou. Só que dessa vez ele perdeu muito tempo com o Evander, não conseguiu a contratação do atleta, não conseguiu a aprovação da mídia, dos dirigentes e dos torcedores rubro-negros à contratação do Evander e ainda desperdiçou um tempo sagrado de negociações com esse atleta que não era querido por ninguém, a não ser por ele mesmo. Ele teve que explicar isso na reunião também, até para que esses erros cometidos agora não sejam repetidos adiante. Bom, a decisão que o Flamengo tomou é a seguinte: nos próximos dias o Flamengo vai mandar o Marcos Braz a São Paulo para poder intensificar a situação da contratação do Léo Ortiz. O Flamengo precisa dar uma resposta ao técnico Tite, porque o Tite está cobrando e vai colocar na conta desta diretoria caso fracasse durante a Copa América. São 11 datas, 9 de Campeonato Brasileiro, 2 de Copa do Brasil, que vão influenciar diretamente no resultado das eleições lá no final do ano. Então, os caras querem entregar pelo menos o Léo Ortiz ao Tite para que não haja grandes reclamações do treinador, que não está tendo papas na língua. A declaração do Tite na última coletiva pegou todo mundo de surpresa. Ninguém esperava que o Tite fosse para o ataque da maneira que foi. E caso não ganhe os jogos ou venha a perder campeonatos por conta dos jogos da Copa América, eles não têm dúvida mais que o Tite vai colocar na conta do planejamento do departamento de futebol. Por isso, os caras vão correr contra o tempo para tentar a contratação do Léo Ortiz de qualquer maneira, e o Marcos Braz pode ser enviado a Bragança Paulista nos próximos dias para fechar essa negociação. Os valores, meus amigos, não mudaram. 8,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhões em variáveis. O que está pegando ainda é a questão da entrada.
Reforço essa situação para vocês, que é a informação que eu venho tendo nos últimos dias. Não é questão de valores finais. Com relação aos valores finais, Flamengo e Bragantino estão ok. É a questão da tal da entrada, o valor grande que o Flamengo tem que dar agora. O Flamengo vai subir um pouquinho essa pedida, vai ver também se o Bragantino aceita descer um pouquinho a pedida pela entrada para o jogador, para poder fechar. É importante salientar que o Flamengo, através das figuras de Marcos Braz e Bruno Spindel, já tinham sim jogado a toalha pelo jogador. É óbvio que ele jamais admitiria isso. É óbvio que o Braz jamais vai admitir uma coisa dessa. Mas eles já tinham dado por encerrada a situação. Percebendo essa movimentação, o Tite veio para o ataque, jogou tudo no ventilador e obrigou o Conselho de Futebol do Flamengo a dar essa ordem para o Marcos Braz retomar a situação com o Léo Ortiz. E é isso que nós vamos aguardar para os próximos dias. Agora comenta, nação. Não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever, de clicar no sininho aí para poder colocar a opção todas, para não perder nada do nosso canal. Mas comenta. Pode até comentar com o nome do Matheus mesmo, porque ele tá doido para fazer parte da sua vida, para te responder, para conseguir interagir com vocês. Então respondam colocando o seu nome, a cidade da onde vocês estão conversando conosco e endereçado ao Matheus França. Valeu? Tamo juntos, nação. Obrigado por tudo. Eu amo muito vocês. Saudações rubro-negras.